Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa Moendo Café, que todos vocês sabem faz parte do programa, do podcast Café com Marcelo Lambert. E hoje o tema que eu vou trabalhar com vocês é coragem. Isso, o tema é coragem. E aí vocês devem estar pensando assim, por que o Marcelo trouxe esse tema, né? Nós estamos trabalhando aí temas muito específicos dentro do Moendo, que essa é a proposta, né, do programa, é você literalmente, né, moer o café, moer a questão, moer o problema, né, trazer isso de forma mais esmiuçada, mais profunda. É porque eu compreendo o seguinte, pessoal, nós estamos vivendo um momento da história nacional, da história brasileira, um dos momentos mais difíceis de todo o nosso processo histórico, desde a constituição daquilo que nós chamamos de Brasil. Então, dentro desse universo que eu estou aqui discutindo com vocês, que eu estou trazendo para vocês sobre o tema coragem, eu posso afirmar que, sem nenhuma dúvida, o momento exige muita coragem. E o que seria esse momento exige coragem? Seria exatamente a construção de uma força mental, né, uma força mental que nos dá condições de enfrentar esse momento. Então vamos lá. Todos nós aqui, todos vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo, porque na verdade é um podcast, mas também vai ter aqui depois lá no meu canal do YouTube o vídeo com esse mesmo conteúdo. Sem dúvida nenhuma, vocês estão enfrentando vários desafios nesse período de pandemia. Seja ele desafios econômicos, pressão em relação ao medo de pegar essa doença, ou se nós tivemos ou alguém que ficou internado, alguém que estava doente, nós ficamos extremamente preocupados e foi necessário muita coragem para poder enfrentar isso. Problemas relacionados ao trabalho remoto, ao trabalho presencial, todos os desafios que esse momento está nos colocando. Então eu peço que vocês compreendam que o momento é ter coragem, e não é no sentido coragem de uma forma poética, não, é coragem literalmente no sentido de enfrentar os desafios que nós estamos vivendo, de enfrentar os desafios que esse problema do Covid-19 está nos colocando, né? E essa coragem, ela tem que estar da forma mais completa em nosso ser, né? Em todos os aspectos mentais, físico e espiritual. Por que eu digo espiritual? Porque independente daquilo que você acredita, independente das suas crenças, do seu crer, nós precisamos ter fé, muita fé, de que nós vamos superar tudo isso. Eu costumo sempre observar o mundo como um todo. E a gente está vendo vários lugares do mundo que estão tendo já muito sucesso na reconstrução, né, desse período que nós estamos passando, países que estão reabrindo suas atividades econômicas com toda a força, países que estão voltando a se reestruturar no seu cotidiano, justamente por conta das políticas de vacinação. Então nós temos um momento assim que a gente observa o mundo já vivendo grandes vitórias em relação ao Covid. E o Brasil vai passar por isso, nós vamos conseguir vencer esse momento sem nenhuma dúvida, e por isso nós precisamos ter muita coragem para superar esse momento tão triste da nossa história, né? Esse momento onde nós estamos vendo todos os dias o Brasil apresentando dados terríveis em relação ao número de mortos, e não dá para passar batido isso, né? A gente não tem como não se sensibilizar
na certeza que essa pessoa ela era parente de alguém, amigo de alguém, amada por alguém ou por muitos alguéns, né? Então nós não podemos esquecer isso. E esse momento, mais do que nunca, durante esse último ano que nós passamos, desde março do ano passado, a meta tinha que ser coragem mesmo, porque coragem para enfrentar tudo isso e ao mesmo tempo se manter com uma estrutura de sanidade possível, né, para poder enfrentar desde das dificuldades do isolamento, né, das dificuldades de você de uma hora para outra se ver cerceado, né, da sua liberdade, de você ir no restaurante, de você ir a um cinema, ir a um shopping, né? E a liberdade de coisas pequenas, de você sair e ir até a esquina sem máscara, né? Sem medo de sair e ficar doente, né? Então precisamos de muita coragem nesse último ano. Nós precisamos de muita coragem para enfrentar esse cotidiano, né? E mais do que nunca, né? Ainda enfrentar com muita coragem essa quantidade gigante de fake news que foram de forma muitas vezes proposital, né, que foram disseminadas aí aqui no nosso país e no mundo também, mas aqui no Brasil nós tivemos um absurdo, né, uma enxurrada de fake news para descaracterizar, por exemplo, a vacina, né? Quantas vezes a gente escutou aí, viu fake news falando sobre a vacina, né, que seria ruim, que seria nociva, desde vacina que vai implantar chip em você, até você se transformar em jacaré, quer dizer, coisas absurdas, né? Fake news em relação inclusive dizendo que era mentira que as pessoas estavam morrendo, que os hospitais estavam lotados, quer dizer, absurdos. E a gente também precisou coragem para poder enfrentar essas mentiras, enfrentar essas fake news, né? Enfrentar a politização da doença, a politização de remédios que não fazem efeito, né? E ainda tem pessoas insistindo isso, o mundo inteiro falando, a ciência falando, as organizações internacionais falando, os grandes centros de pesquisa, as grandes universidades do mundo dizendo que não adianta, né? Inclusive esses remédios estão trazendo problemas colaterais, inclusive trazendo sequelas, né? Nós sabemos aí, cada vez mais a gente está ouvindo isso, não só de grandes instituições brasileiras, mas mundiais, né? E as fake news continuam. Então nós precisamos, sim, de muita coragem nesse último ano, né? De março para cá, para poder enfrentar também essas fake news, né, essas mentiras que fizeram com que as mais covas fossem abertas em solo brasileiro, né? Então nós precisamos sim de muita coragem para poder enfrentar tudo isso e de certa forma o Café com Marcelo Lambert, né, ao longo desse ano de trabalho, a gente sempre tentou de alguma forma levar para as pessoas consciência, né, para que a gente pudesse ter, né, vitórias sobre o Covid, sobre a pandemia. Então, por isso que eu digo para vocês, se a gente pudesse falar que havia ou que há uma meta, né, de março para cá, essa meta é coragem, né, que tenhamos muita coragem para enfrentar todos esses desafios que o Covid está impondo e junto dele todas as suas articulações, esse combo Covid, que é a sequela econômica, a sequela mental, a sequela espiritual, a sequela física, né? Todos nós, de alguma forma, nesse pós-pandemia, que tomara Deus chegue logo, de alguma forma nós vamos estar aí com algum tipo de sequela para poder pensar, para poder curar, para poder transformar de alguma forma, né? E respeito a todos aqueles que infelizmente voltaram para casa, que infelizmente morreram durante esse período todo crucial desse processo pandêmico. Então, sem nenhuma dúvida, eu quero trazer aqui para vocês
que o Moendo Café de hoje ele traz a coragem como um elemento central de enfrentamento a todo esse momento que nós estamos vivendo. A coragem como um enfrentamento a todos os desafios mentais que nós estamos passando. Por isso veio à tona tanto a ideia da saúde mental. E digo mais, essa saúde mental, ela não se aplica apenas ao adulto, é da criança, né? Essas crianças que estão fora da escola, essas crianças que ficaram cerceadas do direito de brincar. Olha só, cerceados do direito de brincar por uma necessidade objetiva sanitária, né? E se todos tivessem colaborado desde o começo, né, tivessem tido coragem de enfrentar efetivamente essa pandemia com consciência, né, com a verdade, com a ciência, certeza que hoje nós já estaríamos num momento diferente, né? Então, sem dúvida nenhuma, muita coragem no campo mental, espiritual e físico, né? E acima de tudo, continuar tendo fé, né? Fé na humanidade, inclusive, porque a gente vê comportamento de algumas lideranças que faz com que a gente repense, inclusive, valores humanos, né? E a gente não pode perder esses valores por conta de uma ou outra liderança que tem postura extremamente equivocada, megalomaníaca ou egocêntrica, não sei, que começa a insistir numa verdade que todo mundo hoje sabe que essa verdade não é real, né? Não é uma verdade. Então a gente precisa ter muita coragem para poder enfrentar todos esses desafios que foram postos nesse último ano para todos nós. Lembrando que estamos no Brasil e, como todo brasileiro, a gente precisa ter coragem o tempo todo para enfrentar as tamanhas diferenças sociais que nós temos no Brasil e as tamanhas injustiças que nós temos nesse país. Então, que seja feito aqui, nesse Moendo Café de hoje, um manifesto à coragem, um manifesto à necessidade que devemos ter de coragem para enfrentar esse país, para que a gente possa fazer mais justiça social, que a gente possa levar a educação para as nossas crianças e a gente faça de fato uma grande mudança nesse país. Que esse momento nos traga reflexões. Então fica aqui a grande mensagem de hoje do Moendo, que é: temos que ter coragem para enfrentar o nosso mundo, os nossos desafios e que saiamos todos daqui hoje um pouquinho mais fortalecidos e revigorados para continuar acordando todos os dias e construindo um mundo melhor, um país melhor. E claro, eu acredito que esse último ano, né, do ano passado, de março do ano passado, vamos mais especificamente de abril do ano passado até abril desse ano, a grande meta foi: vamos ter coragem, tenhamos coragem. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo para você muita, muita, muita luz e, claro, uma ótima semana de toda a equipe do Café com Marcelo Lambert. Tchau, pessoal, um grande abraço.